Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. Eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade, aos membros que me ajudam a fazer esse jornalismo um catalisador de boas mudanças. E se você puder, já deixa sua curtida, seu comentário, compartilhe essa entrevista com amigos, inimigos, enfim, para ajudar até essa pessoa que vocês vão ver aqui que eu vou conversar e realmente ter uma visão certa do Brasil, né? Vocês vão entender. Hoje eu converso com a Bárbara Perito, ela que está passando por uma difamação internacional. Para vocês entenderem, é uma história muito doida, né? Ela vai contar aqui. Mas o ex-namorado dela está acusando a gravidez dela de ser uma orgia, um ritual satânico. Porque, na verdade, ele não quer assumir a criança aqui melhor, porque é realmente muita coisa. Bárbara, seja muito bem-vinda. Eu quero começar a entender essa história. Como é que você conheceu o Núncio, né? Você é professora de português, pelo que eu entendi. Como é que foi esse primeiro contato com ele? Ah, legal. Muito obrigada também a você pela oportunidade de estar aqui, conversar com o pessoal. Vamos lá começar no começo dessa história, né? Eu sou professora de português, eu dou aulas online por uma plataforma. E no ano de 2021, começo lá da pandemia, o Núncio veio conversar comigo porque ele precisava de aulas de português e nós começamos um curso de português. E durante uns 5 ou 6 meses a gente teve bastante aulas, 1 ou 2 aulas por semana, sempre focados na gramática e na fluência do português. Ele não tinha conhecimento da língua quando nós começamos. Nossas aulas sempre foram muito profissionais. Ele é uma pessoa bastante profissional, sempre foi. Nunca abordamos nada pessoal nas nossas aulas, né? Mas depois desse tempo, ele veio em uma oportunidade ao Brasil. Ele viajava com frequência, porque naquela época da pandemia, muitos países estavam fechados, principalmente na Europa, e até eu acho que na Ásia, eu não lembro, porque ele viajava muito para a Ásia, né? E ele vinha muito para o Brasil, porque o Brasil era um dos países que estava abertos, acho que junto com o México. E ele veio e me convidou para que a gente almoçasse juntos ou tomasse um café. Nós acabamos tendo almoço juntos, né? E para estreitar os laços profissionais que a gente tinha, né? E eu vi naquilo uma oportunidade, porque ele trazia uma delegação de italianos que não falava português, e de fato ele me passou muitos alunos italianos, né? E ele precisava também de intérprete, e eu não fazia esse serviço, mas eu vi naquele momento uma oportunidade, né, de crescer profissionalmente. Então fui almoçar com ele, nós tivemos conversas profissionais, mas após aquele primeiro encontro, ele começou a levar para o lado pessoal. Ele começou a dizer que tinha gostado muito, que ele queria me ver novamente. E eu não estava naquele momento aberta para um relacionamento. E eu falei isso para ele. Eu mandei uma mensagem de texto falando que tinha sido muito legal o nosso encontro. Ele era uma pessoa interessante, mas que naquele momento eu não tinha, não estava aberta, eu não tinha vontade de levar para um outro lado. Ele ignorou completamente aquela mensagem e numa oportunidade futura, eu fiquei sabendo que ele deletou aquela mensagem do celular dele para que ele não visse. Ele continuou a conversa como se eu não tivesse falado nada. E então, depois daquele momento, eu não lembro que dia da semana foi, mas ele me ligou e disse: Bárbara, comprei uma passagem, porque daí ele retornou a São Paulo, isso foi em Florianópolis. Comprei uma passagem para retornar a Florianópolis e te ver, já marquei o hotel sem a gente ter combinado de que fato eu iria. E eu me senti pressionada naquele momento, né? Porque ele já tinha organizado tudo e viria, e ele falou: na próxima semana eu estou voltando para a Itália, se você não for, a gente né, não vai conseguir estreitar os nossos laços. E eu acabei indo. Então, a partir daí, as coisas começaram a se desenrolar para esse lado mais pessoal, né? Foi assim que a gente se conheceu e se conheceu pessoalmente também. Ele era como. Eu acho que até nesse começo de parceiro, né? Como é que era essa relação, como ele era como homem? Em que sentido? Ele te tratava bem? Tá. Uhum. Sim, ele sempre me tratou muito bem no começo, assim. Era sempre preocupado.
né? Ele sempre queria entender como estavam os meus sentimentos, mas eu não sei hoje, analisando, até que ponto era uma preocupação real ou aquilo já passava para um lado mais abusivo e de controle, né? Porque em uma situação, por exemplo, a gente estava no carro, né? Eu acho que foi a segunda vez que a gente tinha se visto. E ele tarde da noite, eu ia voltar para minha casa. Ele falou: Você não vai voltar, é perigoso você voltar uma hora dessa. Eu falei: Não tem problema, eu já estou acostumada. Não, você vai ficar aqui, você não vai. Eu disse: Não, mas eu quero ir. E aí ele pegou a chave da ignição do meu carro, pegou a minha bolsa e saiu do carro. Ele falou: Não, você não vai. E aí, naquele momento, como a gente interpreta isso? É um cuidado ou é um abuso, né? Então, assim, superficialmente, sim, ele sempre teve muito cuidado. Mas é esse cuidado excessivo, né, que se torna abusivo. E, Bárbara, qual foi o momento que vocês decidiram nós somos namorados? Nós não decidimos. Ele começou a me chamar de namorada, né? E sem nós termos conversado sobre isso. Então ele começou a me apresentar como namorada dele para outras pessoas. E inicialmente eu achei aquilo um pouco estranho, mas eu também não comuniquei ele, não sentei, olha, precisamos falar sobre isso, né? Eu deixei a coisa acontecer e talvez foi uma atitude que eu também não deveria ter tido, né? Mas não houve uma decisão. Ele começou a me chamar de namorada. E você chegou a conhecer a família dele, ele a sua, nesse período de namoro? Ele conheceu minha família, sim. Ele veio algumas vezes aqui para minha cidade, mas eu não cheguei a começar a conhecer a família dele, que está na Itália, né? Só por telefone. Então, assim, ele falava sobre mim para a família, para os amigos, a gente conversava em chamadas de vídeo, né? Mas eu nunca fui à Itália conhecer a família dele. Mas eles chegaram a conversar com você ou nunca Sim, chegaram? aham, conversaram, sim. O que que ele vinha fazer no Brasil? Que tipo de negócio? Ele trazia grupos de empresários para o Brasil para encontrar oportunidades de investimento. Então, ele fazia essa conexão entre grupos italianos e grupos brasileiros. E nesse período, pelo que eu entendi de namoro, vocês viajaram pelo Brasil. Foi uma decisão de vocês? Foi um consenso essa situação, porque ele veio, mas ele não poderia ficar aqui na minha cidade, na minha região, por muito tempo, porque ele vinha trabalhar. Então, ele me convidou para que eu acompanhasse ele em algumas cidades, para que a gente pudesse ficar juntos e se conhecer melhor. Então, eu acompanhei ele em algumas das viagens dele. E como é que foi a descoberta da gravidez? Antes de ele ir embora para a Itália, a gente fez o teste de gravidez, né? Porque ele tinha certeza de que eu estava grávida. E é, a gente fez o teste, deu positivo, e ele falou para mim: Eu sabia, né, que você estava grávida. Eu disse: Como assim, né? Sabia. Mas ele ficou super feliz, daí a gente combinou no momento, né? Ah, vamos esperar 3 meses para a gente contar para as pessoas, porque tem esse período mais crítico da gravidez, que é muito mais fácil, tem muito mais risco da perda da criança, né? E eu lembro que nós estávamos no hotel e eu ia trabalhar, né? Enquanto eu estava viajando com ele, eu ficava durante o dia trabalhando, enquanto ele fazia as coisas dele, né? E eu lembro que ele saiu, foi fazer alguma coisa dele, eu estava trabalhando, e quando ele voltou, uma hora depois, que eu tinha apenas uma aula, né, naquele momento, ele falou que tinha ligado para a família, tinha ligado para vários amigos e já tinha contado para todo mundo. E, como assim a gente combinou que a gente não ia contar, né? Mas foi assim que foi a descoberta e como a gente contou para as pessoas também, como ele contou. E como é que ele levou, essa gravidez? Porque ele, com esse período no Brasil, teve que voltar para Itália, pelo que eu entendi, foi para Roma. Como é que ele levou o restante da gravidez, da descoberta até o processo? Então, quando a gente descobriu, eu não lembro se ele ia embora no mesmo dia ou no dia seguinte, mas ele foi, né, super feliz, e aí começaram os preparativos para a gente organizar, então, como seria a nossa vida a partir daquele momento, sendo que tinha uma criança a caminho, né?
Então, eu iria para Roma, a gente moraria lá, e ele já tinha os padrinhos, né, escolhidos, ele queria que fosse uma menina, e já tinha o nome da menina pronto. Dessa volta até ele retornar ao Brasil, né, seria mais ou menos um mês, porque depois de um mês ele voltou ao Brasil para vir me buscar, porque era Natal e Ano Novo também, ele ia passar aqui comigo, ia me levar para a Itália. E aí nesse mês ele começou os preparativos do quarto da criança, que eu não sabia, mas já existia um projeto, né? Ele já tinha projetado, já tinha contratado o quarto, e já estava em andamento na casa dele. Então, durante esse mês, assim, ele fez muitos preparativos e também do meu passaporte, porque eu tenho cidadania italiana e já tinha na época, mas eu não tinha emitido meu passaporte ainda. Porque como era pandemia, o consulado estava restringindo a emissão do passaporte, né? E eu estava na fila também, não ia viajar, não tinha problema nenhum. Mas como tinha em vista, então, o fato de que eu iria me mudar para Roma, na cabeça dele, né? Ele fez a solicitação de urgência do passaporte, da emissão do passaporte nesse mês, e organizou todas as coisas, assim. Aí ele começou a me ligar mais, ele começou a ficar mais em contato, nessa época, porque na cabeça dele tudo ia conforme o plano, né? E a família dele também falava com você, assim, por vídeo, para saber como é que você tava. Pouco, muito pouco, assim. Eles não tinham contato direto e a gente não tinha intimidade, né, para que eles me ligassem, a gente conversasse. Geralmente era feito por intermédio dele. E aí, quando ele não estava aqui, a gente não tinha comunicação. Mas eles sabiam da sua história também, né? Sabiam? Esperavam Aham. essa neta, no caso. Sim, sim, eles sabiam. Inclusive, no Natal, a irmã dele mandou uma mensagem para mim, mostrando algumas coisas que ela tinha comprado para criança. Então, eles sabiam, sim, da gravidez. E você chegou aí para Itália. Não, Chegou aí para Roma, então, quando ele não. não chegou. Eu não saí do Brasil. Então ele veio para o Brasil nessa volta. E como é que foi essa volta? Ele já tinha mudado de personalidade ou ainda estava preocupado? Estava o Núcio que você conhecia? Ele mudou um pouco no sentido de ficar é, mais próximo, mais controlador. Ele me ligava mais, ele estava mais em cima, ele decidia as coisas sem me ouvir. E quando ele retornou, né, para passar acho que eram 3 semanas aqui antes de que a gente fosse para a Itália, ele estava mais controlador, né? E aquilo começou a me sufocar. Então, foi a época que eu estava fazendo os primeiros exames da gravidez, e que a gente descobriu se ia ser menino ou menina também, a criança. E eu comecei a sentir esse controle maior, e aquilo começou a me sufocar. Mas, assim, a mudança mesmo para essa pessoa que a gente vê hoje aconteceu depois que eu me recusei a ir para a Itália. Porque levaram alguns dias até eu sentar e conversar com ele e dizer que não, eu vou ficar no Brasil, né? Passaram alguns dias, 1 ou 2 semanas, até que a gente sentou e conversou e não, né? Você vai voltar, eu vou ficar. E essa foi uma decisão sua para ficar perto da família na primeira gravidez, é isso? Sim, porque como eu acabei de falar, eu comecei a ficar mais focada com as atitudes dele. E eu comecei a ficar com medo de ir para lá, porque eu não conheço ninguém na cidade de Roma. E apesar de eu ser descendente de italiano, e eu já ter morado na Itália um tempo atrás, eu não tenho tanta proximidade com a cultura assim. É uma cultura diferente. E eu não conheço pessoas, nada. Então eu comecei a ficar com medo das atitudes dele e como isso poderia piorar comigo sozinha lá e também de passar a gravidez sozinha em um lugar que eu não tenho contatos, e apesar de eu falar italiano também, não é a minha língua mãe, né? Existem ainda problemas de tradução em determinadas situações, né? Então eu fiquei com medo dessas duas coisas, de como se desenrolaria o relacionamento com ele, vendo que ele estava mais controlador. E o fato de eu passar a primeira gravidez longe da minha família, e longe dos médicos que eu já conheço, e longe do sistema que já me é confortável, né?
E Bárbara, nesse momento que você disse que já estava percebendo esse controle dele, claro que você também pensava na sua filha que iria nascer, mas você pensava nessa relação em continuar, ou talvez em algum momento realmente por fim? O que eu pensava, assim, era tudo muito difícil, né? Porque, primeiro, eu estava grávida, primeira gravidez, muitas incertezas, né? O que que a gente pensa? Será que eu vou dar conta sozinha, se eu ficar sozinha? Como que vai ser se eu for e der errado lá? Então, várias possibilidades vêm na nossa cabeça, né? E o que aconteceu, o que eu pensei é, pode ser que isso dê certo depois, depende de como ele vai lidar com esse tempo de gravidez. Será que ele vai aceitar e entender o meu lado? Ou será que ele vai se tornar mais controlador ainda e achar que não? Então, eu conversei com ele, a gente tem que ver como isso vai ser durante a gravidez, mas logo de início ele já não aceitou, então, umas semanas depois, a gente acabou terminando o relacionamento pelas atitudes que aconteceram ali naquele término, né, naquele momento. Não término, mas no momento que ele voltou para a Itália. Ele já tinha recusado. E como é que foi essa recusa dele? Ele foi autoritário contigo? O que que ele falou para você? Sim, ele não aceitou, disse que eu teria que ir de qualquer jeito. Ele conversou com a família dele disse: não, você tem que levar ela, tem que trazer, no caso, né, para a Itália, não tem jeito. E ele começou a oferecer diversas coisas para tentar mudar a minha ideia. Ah, então você vai e fica 2 meses. Ah, então você vai, eu alugo uma casa para você. Você faz isso, você faz aquilo. E quando ele viu que comigo não teria jeito, ele começou a negociar com a minha família. E nesse momento foi que eu comecei a ver que o relacionamento não funcionaria mais, porque ele tentou manipular minha família para conseguir o objetivo dele. Então ele começou a tratar as questões da minha filha e da minha vida com a minha família, não comigo mais. E aí, quando ele partiu para esse, para esse lado, não tem como ter um relacionamento com uma pessoa que não resolve as coisas, o problema com você, Dois. né? Aham. E, Isso me incomodou bastante. e o que que ele falava para sua família? Ele conversava com os meus pais sobre eles me levarem para a Itália, e talvez ficarem um tempo lá comigo e depois eles voltam. Ele chegou a enviar anúncios de venda de apartamentos para os meus pais comprarem apartamento na Itália e ficarem lá mais tempo. E depois ele começou a enviar vários links de problemas mentais que eu poderia ter. Inclusive, quando ele estava aqui, ele me levou a psiquiatra porque ele argumentava para minha família que eu tinha problema psicológico. Então, ele chegou a me levar numa consulta psiquiátrica e o psiquiatra, na hora, no momento, né, disse que não tinha nada. E aí ele estava tentando provavelmente levantar provas de que eu tinha algum problema e não poderia ficar com a menina, não sei. Nossa, e o que que sua família pensava disso tudo, dessa abordagem dele? No começo, assim, foi uma situação difícil para todo mundo, né? Porque ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, nem eu, nem minha família, nem ele, né? Mas a minha família nunca fechou as portas para ele, apesar da situação. Eles sempre foram muito abertos a conversar com ele, porque ele é o pai da criança. Então, em nenhum momento a gente poderia ou pode cortar ele total da relação, assim, né? E, então, eles sempre foram muito abertos, sempre conversaram com ele. Inclusive, ele argumenta, né, na mídia italiana que em determinada data a família inteira cortou relações com ele, o que é mentira, e nós temos provas em cartório de que ele continuava conversando com meu pai e com a minha mãe, e sempre passando as entrevistas que ele fazia na Itália, e desejando Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais para os meus pais. Então, eles sempre foram muito abertos, assim, os meus pais com ele, né? Mas eles já percebiam que existia alguma coisa de errado. E no momento que ele bloqueou toda a minha família, né, isso foi em maio de 2022, um pouco antes de a minha filha nascer, foi aí que eles viram mesmo que não tinha jeito, que ele estava tendo atitudes erradas perante a situação. E Bárbara, essas atitudes erradas até começou quando ele voltou para a Itália, foi isso? No sentido É, mais extremo. mais extremos com a minha família aconteceu
Quando eu liguei para ele, que é uma das gravações que ele colocou na internet, totalmente cortada e fora de contexto, né? Mas eu tive uma conversa com ele em maio de 2022, um pouco antes de a Domênica nascer, falando para ele que eu gostaria, né, pedindo, porque eu sabia que ele estava no Brasil naquela época, porque ele convidou meu pai para tomar uma cerveja. Então eu liguei para ele e falei: olha, se você quer estar dentro da minha família, não tem problema. Eu nunca disse que você não poderia, mas a gente precisa regularizar a nossa situação como pais da Domênica. Porque até então ele já tinha falado para mim, já tinha me ligado e dito que ele não participaria, né? Porque teve um momento que ele falou: olha, eu não vou participar, você pode se encarregar de tudo. E perguntou: tá tudo bem assim para você? Se é isso que você quer, então você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Mas ele não seguiu o caminho dele, ele ficou Mas dentro da minha calma família, aí, né? ele voltou pra Itália e vocês terminaram, é isso? Isso. Uhum. E aí vocês terminaram e aí ele não queria mais assumir a criança. Não. Meu Deus. Inclusive, eu postei, se o pessoal entrar lá no meu Instagram, eu postei um Reels com os prints de uma conversa que eu tive com ele em fevereiro ou março. Então, estávamos falando da ligação de maio, né? Em que ele fala explicitamente que ele sabe que é filha dele, mas que eu posso registrar sozinho a criança. Inclusive, uma passagem ali, ele pergunta se eu tinha a intenção de registrar com o sobrenome de uma outra pessoa, de um outro pai, porque era uma das coisas que ele queria que eu fizesse, que eu registrasse no nome de um outro pai. E ele escreveu isso, tá lá no meu Instagram. As pessoas podem conferir. E você sabe por que essa mudança de personalidade assim? Eu Só acho que a porque você não. personalidade sempre foi, né? Mas no Aham. momento que ele perdeu o controle, Ah, sobre da você. situação, porque eu não fui para lá, aí é que ele mostrou que a máscara caiu, e ele mostrou a verdadeira face dele, né? Então, eu acho que a personalidade sempre foi, porque no começo eu observava algumas situações que me deixavam com a pulga atrás da orelha. Mas como o relacionamento estava no começo, era um pouco difícil de eu dizer se isso era um padrão ou era uma situação isolada, né? Mas eu já observava alguns comportamentos, né, dele. Mas quando ele perdeu totalmente o controle, aí foi que ele mostrou a verdadeira personalidade dele. E Bárbara, você ficou sabendo depois alguma coisa de algum relacionamento que ele teve antes ou não sabe? Não, Uhum. Porque não, ele daria nunca para contou. saber até o padrão, alguma coisa assim, né? Mas Aham. mais difícil de outro país também. Sim, uhum. E Bárbara, então ele pediu para você para não fazer parte nenhuma, mas até depois disso convidou seu pai? Para tomar uma cerveja. Ele continuava, entende? Ele não queria, ele pediu e continuava se comunicando com meu pai e com a minha mãe, porque ele construía essa narrativa de que eu era o problema e de que eu tinha problema psicológico. Então ele mandava, né, essas mensagens ele apagava depois. Então o que acontecia assim, ele mandava mensagem para meu pai e para minha mãe, logo ele apagava. Seu pai chegou a falar alguma coisa para ele? Não. Daí, depois que ele mandou essa mensagem, aí eu liguei para ele, então foi a ligação, e falei: olha, a gente precisa regularizar a nossa situação com relação à Domênica. Então, eu gostaria que você viesse aqui em Tubarão, já que você vai estar em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, né? Eu gostaria que você viesse aqui para que a gente fosse ao escritório de advocacia e assinasse um acordo com relação à guarda dela, às visitas e à pensão. E qual era o meu principal medo aqui, para deixar bem claro? Eram as visitas e a convivência. Por quê? Ele estava dentro da minha família. E ele me ligava, não nesse momento, né? Antes, quando nós estávamos juntos, ele me ligava com muita frequência. Inclusive no meio das minhas aulas, né? E ligava até eu atender. Então, meu medo muito grande era quanto à convivência com ela. Eu tenho uma filha com ele, vai que ele me liga o tempo inteiro e eu não atenda porque eu estou trabalhando, ou eu não atenda porque eu tenho um problema, e depois ele alegue que eu não atendo o telefone e não deixo ele conviver com a menina. Então, eu tinha muito medo disso. Então, eu queria regularizar a situação para regularizar a convivência dele com ela. E, obviamente, ele tem as outras obrigações como pai a cumprir também, né? E ele, o que que falou? Ele ficou bravo na ligação, então ele gravou parte da ligação, mas quando ele parou a gravação, ou então, né, ele não postou isso na internet, ele ficou super bravo comigo. Ele disse que não sabia se ia vir e que ele ia me dar um retorno por meio de advogados.
E aí, 1 ou 2 dias depois, os advogados dele, que inclusive são da minha cidade, entraram em contato comigo dizendo que iam ser o representante dele nessa negociação. E o que que ele quis negociar? Tempo. Ele não quis negociar nada, ele quis ganhar tempo, porque o que aconteceu? A gente ficou meses entre advogados negociando várias questões, a questão de competência, a questão de pensão, mas eu fui surpreendida no meio da negociação por um mandado de um processo, né, aberto por ele, que é o de averiguação de paternidade. Então, E, foi e, pega de nisso, surpresa, né? Ele nunca tinha falado que ele tinha dúvidas. e nisso tudo a sua filha já tinha nascido? Ele esperou a Domênica nascer para então ingressar com o processo, né? As negociações foram antes do nascimento dela, mas logo após o nascimento a gente continuou negociando até o momento que eu recebi o mandado, e comecei a responder o processo e aí as negociações acabaram, né? Para, eu vou até te perguntar, como mãe, agora, como Uhum. é que foi para ti? Porque é uma confusão, né? De a primeira gravidez, primeira experiência, ser mãe, passar por toda a questão como mulher também. Como é que tava tudo isso para ti? Porque tem o medo também. Sim, principalmente quando ele estava aqui e eu tinha que decidir ir ou não ir. Esse foi o meu maior medo, porque a gente não imagina como vai ser, né? Mas a minha família sempre me apoiou desde o momento em que eu decidi ficar, assim, os meus pais me acolheram, falaram que não tinha problema nenhum, que eu poderia ficar em casa e eles me ajudariam com a minha filha. Então eu sempre tive um suporte muito grande, tanto dos meus pais quanto das minhas irmãs, e isso foi essencial para eu passar por esse momento, assim. E quando tua filha nasceu, assim, claro que a gente tem um processo também de entender ser mãe, né? Não Uhum, é claro. no momento, mas você se perceber também como mãe solo, porque o pai dela não queria ter nenhuma responsabilidade, mas ao mesmo tempo proteger esse serzinho, né, que veio ao Uhum. mundo. E ter que resolver todas essas outras questões que ele estava inventando. Eu acho que foi depois do nascimento que ele começou a inventar. Como é que chegou para ti essas histórias inventadas? Demorou bastante, né? Então, quando a Domênica nasceu, ela nasceu numa sexta-feira. Ele tinha falado que não viria ao parto, que não poderia estar aqui. E domingo, 2 dias depois, então a Domênica tinha 2 dias de vida, meu pai cruzou com ele na rua. Em Tubarão. Aham. Ele estava Nossa. aqui. E meu pai queria conversar com ele para avisar: ó, a Domênica nasceu, a sua filha nasceu, né? Se você quiser visitá-la, elas já estão em casa. Ele virou a cara, atravessou a rua e saiu. Ele não quis conversar. E depois disso, ele pediu entre advogados que eu não entrasse em contato com ele, com nenhum familiar dele ou amigo. Então, ele me proibiu de entrar em contato direto com ele, né? Mas, enfim, imagina eu com uma criança de 2 dias receber essa notícia, que ele estava aqui na rua da nossa casa, sem ter comunicado, não quis ver ela. O que que ele estava fazendo aqui? Então, assim, o estresse já começou logo no nascimento dela. Logo não, né? Muito antes, mas imagina você processar aquele nascimento e, né, como você falou, se tornar mãe com uma situação dessas, né? Mas, enfim, a história começou muito depois. Eu fiquei sabendo o ano passado somente, em abril do ano passado. Mas ele já começou a falar dessa história em maio do ano retrasado. Eu fiquei sabendo um ano depois. Mas não na mídia, nos processos jurídicos. Quando o juiz de primeiro grau sentenciou a paternidade, a advogada dele, na época, entrou com uma contrarrazão, eu não sei o nome jurídico, tá? Então, eu não gosto de abordar a parte jurídica, geralmente eu vou com os meus advogados que fazem isso, né? Mas eles entraram com um recurso falando que ele tinha tomado conhecimento de que eu fazia parte de uma organização criminosa aqui na região e que ele estava no meio de investigações para entender melhor o que estava acontecendo. E aí pediu que fosse para a segunda instância, né? Mas eu não fiquei sabendo de nada na época.
o escritório de advocacia não me informou que existia essa situação, né, no processo. Eu fiquei sabendo um ano depois, porque saiu na mídia. Então, ele começou em fevereiro de 2024 a falar isso na mídia. 2 meses depois, um colega meu, da época de faculdade, porque em 2013 eu fiz um semestre de faculdade de Ferrara, na Itália, e um colega que ainda mora lá me ligou depois de 10 anos, fazia 10 anos que eu não falava com ele. E ele me ligou, eu achei muito estranho essa ligação, porque é uma pessoa que não tinha mais contato. E falou, perguntou, não sei se você sabe o que está acontecendo aqui na Itália. E eu, não, o que que foi? E aí ele me explicou, olha, é, essa pessoa, o pai da sua filha, está falando isso, isso, isso na mídia da Itália. Eu, quê? É aquele choque. E na hora eu tinha acabado de sair de uma aula e entrar numa aula e falei pro meu aluno na época, desculpa, não vou conseguir fazer a nossa aula, cancelei as aulas porque aquela notícia foi chocante. E ele disse, procura teu nome na internet que tu vai encontrar, tá tudo disponível online. E aí na época já tinham 20 matérias, mais ou menos, publicadas, e não falando de replicação, né, porque assim como a matéria do Fantástico aqui no Brasil foi replicada por diversos outros sites, isso acontece na Itália também, né? E nesse de 20 matérias, nenhuma mídia tinha te procurado para saber o outro lado. Não, até hoje, nenhuma mídia italiana me procurou, a não ser aquele vídeo né, que foi informado também no programa do Fantástico, que é o programa Lei N com a Roberta Rei, que eles vieram até a minha casa, mas assim, eles não entraram em contato comigo antes, eles me pegaram de surpresa com a minha filha de 2 anos no meio da rua, correndo, literalmente. Tanto que na frente da minha casa tem uma pracinha com um playground para crianças e uma quadra de futebol. Então estava cheio de crianças ali. E eles saíram correndo naquela praça. Todas as crianças pararam para olhar e no final, quando eles foram embora, várias crianças, ô tia, eu anotei a placa do carro, tia, eu bati foto, porque eles viram a cena, sabe? Então afetou não só a gente, mas as crianças que estavam na praça. E eles vieram, mas eles não vieram numa abordagem de entender o que estava acontecendo. Eles vieram me falando que existe essa seita e o que eu tinha para falar, se a minha filha era filha dele, por que que eu estava pedindo dinheiro para ele, por que que eu não queria que ele registrasse a criança. E isso não apareceu na filmagem, mas teve um momento que a repórter perguntou: ele está fazendo isso por quê? Porque você não quis ficar com ele? Ela perguntou isso, mas não saiu na reportagem deles. Mas eu escutei ela falar isso. Bárbara, até voltar um pouquinho antes, porque depois eu vou comentar desse absurdo também de chegar a filmar, principalmente a sua filha. Voltar um pouquinho antes, você fez o teste de gravidez que foi pedido para ele. Como é que foi Uhum. esse pedido desse teste? Ele que quis fazer, né? Aham. Ele que falou, eu vou fazer, né? Acho que é importante, tal. Não, tá bom, vamos fazer. E, e foi, como eu falei, eu não lembro se foi num dia antes ou no mesmo dia, né? De Desculpa, que eu ele falei ia. teste de gravidez, é teste de DNA, na verdade. Tá bom. Tá, o teste de DNA foi o seguinte, então, nas negociações entre advogados, ele nunca mencionou a possibilidade, né, de não ser a filha dele. Eu entendo que para o homem pode haver, e eu não fiquei ofendida com o pedido de DNA dele, né? Pode ser que ele tivesse a dúvida, tá bom? A gente não mora na mesma casa, nós não somos casados. Eu, ele sabe que é filha dele, mas tá, quer fazer, vamos fazer, né? É filha dele mesmo, então vai ser positivo, tá bom. Mas ele nunca mencionou, e ele chegou a ofertar pensão, e uma das coisas das negociações é que ele queria mudar o nome dela. O nome dela é Domênica e foi escolhido por mim, porque lá em fevereiro, quando ele falou que ele não ia participar, ele disse: Você pode escolher o nome sozinha, né, eu não vou participar de nada. Então eu escolhi o nome e ele queria mudar depois, mas era somente um subterfúgio para ganhar tempo. Né? E quando você perguntou o que que ele queria tempo. E aí a minha advogada falou: Não, mas ela já fez todo o enxoval com o nome, não tem problema, a gente faz um outro enxoval, eu pago tudo novamente. E a gente ficou negociando semanas, meses, o nome dela. Mas eu sabia que isso era para ganhar tempo e eu não abri mão de mudar. Falei, eu não vou mudar. Você me deu o direito, eu não vou mudar o nome dela.
E, enfim, ele ficou negociando todas as coisas. Então, ele agiu de má fé, não somente comigo, mas com todos os profissionais que estavam envolvidos, né? E quando eu recebi o mandado, então, ele peticionou ali, né, um pedido de DNA e pedindo que o DNA fosse separado, porque ele mora na Itália. Então, ele queria que fosse separado, a coleta dele seria feita em São Paulo e a minha aqui em Santa Catarina. Então, a gente não fez no mesmo local. Eu não fiz em São Paulo. Eu coletei aqui, mas o meu material e o da Domênica foi até São Paulo, Minas Gerais, onde é o laboratório, né? Ele coletou lá. Só que, assim, ele coletou o dele um dia depois de meu pai encontrar ele aqui. Então, ele saiu da minha cidade, foi lá coletar lá. Ou seja, ele poderia ter coletado aqui, porque a Domênica já tinha nascido, nós três juntos. Então, isso era tudo já artimanha dele para poder depois dizer que o DNA é falso. Então, isso tudo já foi uma estratégia dele, né? E, enfim, ele pediu que fosse separado, coleta lá e eu coleto aqui. E aí eu fui no laboratório no primeiro dia, não consegui fazer a coleta lá porque eles não sabiam de nada. Mas tá, daí eu fui uma segunda vez, depois da audiência, né? Mas o que que aconteceu? Teve uma audiência de mediação e eu tinha muito medo dessa coleta separada, porque na coleta separada eu não tô vendo qual é de quem eles estão tirando o exame. E eu já sabia que ele não queria assumir, né? Então, desculpa, não tirando o material genético, né? E, enfim, aí foi acordado na mediação de que se o teste desse negativo para paternidade, necessariamente teria que ser feito um segundo DNA. Eu me comprometi a fazer o pagamento, inclusive da viagem dele para o Brasil, um DNA presencial em um laboratório escolhido em juízo, porque eu tenho certeza da paternidade dele, né? E aí a gente fez o teste, eu fiz 3 meses depois da coleta dele, foi a minha, mas o resultado saiu bem rápido, assim, não demorou, e veio positivo para paternidade, 99,999%. Ele reagiu, porque ele provavelmente já sabia, só que queria ganhar tempo e talvez até Uhum, uma estratégia, né? Não vou falar aqui uhum. porque eu não tenho certeza. Mas, mas como é que ele reagiu com o positivo? Ele pediu um segundo teste? Pediu. Pediu, aí deu positivo, a gente foi para audiência e o advogado dele, né, os advogados dele na época, pediram um segundo DNA. Só que isso não tinha sido acordado em mediação. O DNA seria caso fosse positivo, fosse negativo, desculpa. E foi negado, primeiramente na mediação. Inclusive, na época, a advogada dele falou que sabia que isso era um absurdo, mas que ia fazer o que o cliente estava pedindo, né? E E aí não teve um acordo, porque eles queriam o segundo DNA, e aí isso foi para juízo, né? E aí ele pediu novamente, em todos os momentos possíveis do processo, ele pede novamente. Ele ainda está pedindo, tá? O processo ele está em segunda instância, finalizado em segunda instância, ele ainda está pedindo o segundo DNA. E Bárbara, você disse que chegou ali depois de até de anos, né? Todas as histórias que ele estava inventando. O que que chegou para você? Até para as pessoas entenderem o que que ele está inventando. É até difícil falar, sabe? Porque eu acompanhei todo o processo desde o começo, e a história ela vai mudando ao longo do tempo. Porque no começo ele falava dessa organização criminosa, que é uma seita satânica, que tem magia negra, e aí coloca uma mãe de santo e um pai de santo, e tem. Assim, é difícil até para eu colocar em palavras, sabe? Que essa organização, ela. O alvo é geralmente estrangeiros, principalmente italianos, para obtenção de cidadania regular e para estou aqui com uma pensão. E são homens casados, principalmente, mas ele é totalmente fora do alvo, e eu, como a criminosa, também, porque, como eu já tenho cidadania, então não existe a obtenção irregular da cidadania para minha filha, né? Ele E, basicamente estava dizendo que brasileiras, vou dizer mulheres brasileiras, estavam extorquindo estrangeiros, principalmente uhum, italianos, pelo que ele estava falando, para ter filho e ter a cidadania, extorquir o dinheiro. Não uhum. só Mas só que os difamando, filhos como o não Brasil. são, não são deles, né? Os filhos são sempre de um único homem, que é um tal de Álvaro, que ninguém
parece que ninguém conseguiu encontrar ele. Tem até um Facebook que os meus advogados conseguiram encontrar e entrar em contato, mas ele se negou a falar. Então a gente não sabe se é realmente uma pessoa ou não. O advogado dele, que fez as investigações, falou em um dos momentos assim que nunca encontrou esse Álvaro também. E então as crianças são todas filhas desse Álvaro, não são dos Faz parte estrangeiros. dessa seita que ele. Aham. E aí, no caso, é que geralmente o alvo é um homem casado que não pode falar, né? Então, ele acaba aceitando aquela paternidade para não estragar o casamento que eles têm. Mas no caso dele, ele é totalmente diferente, porque ele é solteiro, então ele poderia falar e expor na mídia, sabe? Nossa, é realmente um roteiro assim de cinema Não, aqui. e aí e começa assim, mas ele termina. Aí ele abandona a ideia da, da cidadania, porque não faz sentido nenhum, né? Porque eu já tenho a cidadania, então, e eu posso passar a cidadania para minha filha, então não é uma cidadania irregular. Então ele abandonou isso lá no meio da história. Mas hoje, aí a mãe de santo já não faz mais parte da seita. Agora tem uma matriarca que é quem coordena tudo. Então, assim, é uma loucura, porque tem tantos elementos que eu também não consigo explicar. Eu tentei, sem mentira, eu tentei resumir a história para criar, né, um vídeo, e colocar lá para as pessoas entenderem. Eu não consegui, eu ainda não consegui organizar e resumir o que é essa seita, E porque nessa são tantos história ele envolve elementos. até outras cidades, prefeitos de outras cidades, até para as pessoas entenderem. Porque O prefeito, ele entrou na história porque em algum momento eles descobriram que existe uma casa nessa cidade de Pedras Grandes, que ele diz que é a casa em que eu passei a gravidez, porque é a sede dessa seita. Eu nunca vi essa casa na minha vida. Ela existe, mas eu nunca vi, nunca tinha ido. E lá moram algumas famílias que são muito religiosas, mas não existe nada de seita e inseminação e criação. Não, é só sei lá, um grupo de religiosos que tem ali a sua casa e tal. E então ele descobriu essa casa e aí começou a falar porque ele assim, são hoje 105 matérias originais que eu tenho acesso. 105. Então imagina o que ele não tem que inventar para, vamos dizer, encher linguiça nessas 105 matérias, né? Então ele precisa de conteúdo. Então ele começou a colocar o prefeito dessa cidade, porque o prefeito ele é bastante ativo com relação à imigração italiana, né? E a cidadania e tal, porque é uma região de imigração italiana. Então ele colocou lá fotos do prefeito e tal, mas ele colocou fotos né, de deputados, até do ex-presidente. Ele colocou religiosos, bispo da região, e ele pediu ajuda para o presidente atual do Brasil, para o ex-presidente também. Então ele vai colocando todos os elementos que ele encontra pela frente para tentar justificar a ideia original dele, né? e assim, 105 matérias publicadas, não a querendo desmerecer a mídia italiana, porque eu não conheço tanto, mas não buscar o outro lado. Se fosse uma matéria, talvez, talvez até comprada, posso dizer, não posso confirmar porque eu não sei, mas não conhecer o outro lado da história, porque é uma história séria, envolve até um outro Sim, país, né? Tá difamando mulheres brasileiras também. E ter essa difamação internacional. E chegar sim, à mídia italiana, na cidade onde a Bárbara mora, filmar a ela sem autorização, a filha dela, principalmente, que é menor de idade. Você se sente perseguida, Bárbara? sim, totalmente. Porque não foi a primeira vez que aconteceu algo desse gênero, né? Assim, primeiro estava ele aqui sem avisar, que já me senti ameaçada, né? Porque assim, não foi que ele disse, eu queria estar aqui, era época, né, perto do momento em que ela nasceria, né? Ela nasceu de parto normal, então não tinha a data exata, mas tinha ali a data provável, né, do nascimento. Não foi que ele falou, eu estava aqui esperando, queria ver e tal. Não, ele se recusou a ver. O que ele estava fazendo aqui se ele se recusou a ver a filha, né? Então, já foi o primeiro momento que eu me senti ameaçada. E depois ele teve esse advogado fazendo as investigações, porque ele conta nas próprias matérias dele, né?
que o advogado ficou 15 meses fazendo investigações, não em loco, né? Mas eles ficaram 15 meses investigando essa história, 2 semanas em loco. E, de fato, eu recebi muitas ligações de pessoas falando: olha, eu recebi tal pessoa perguntando isso, isso. E eles remexeram a cidade e a região toda, perguntando por mim, pela minha família. Já foi um segundo momento, né? E nesse momento eu até fui à delegacia, registrei um boletim de ocorrência, porque tinha essa pessoa que eu não sabia quem era e o que que a pessoa estava fazendo aqui, não sabia se ela estava investigando a minha rotina com a minha filha, não sei, né? E foi um segundo momento, assim. Então, quando eles vieram aqui, não foi a primeira vez, né, que eu estou sendo perseguida e me sentindo ameaçada, né, por essas atitudes. E, Bárbara, a partir desse momento já começamos a abrir até o processo criminal. Como está o andamento desse processo? Eu não sei responder essa questão porque está na mão dos advogados, né? Assim, a gente conversa, eles são muito abertos, mas por questões jurídicas, assim, eu não consigo memorizar e dizer está nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. O que eu posso dizer é que no começo do mês eu recebi a medida protetiva, né, com relação a ele, então ele não pode se aproximar por 3 quilômetros, isso veio direto da Justiça Federal, né, nem de mim, nem de qualquer familiar, e também não pode entrar em contato usando qualquer mídia, e também não pode enviar terceiros, né, E, então tá Bárbara, nesse ponto. Uhum. desde o nascimento da sua filha, acredito que posso perguntar da gravidez também, porque tem gastos, ele te ajudou de alguma maneira? Não, nunca. Inclusive, quando ele convidou meu pai para tomar cerveja, eu já estava grávida, sei lá, de 5, 6 meses, e nunca ajudou. Ele perguntava como é que estava a filha dele, perguntou em algum momento? Para mim, não. Ele perguntou uma vez ou outra para os meus pais como é que estava indo a gravidez. Ele perguntou. Para mim, nunca perguntou. E entre advogados também, nunca recebi nenhuma. Porque hoje ele argumenta, né, muito. Ah, porque ela não me deu um documento da gravidez, porque ela não falou o andamento da gravidez. Ele nunca pediu, ele nunca perguntou. E até onde eu sei, a obrigação dele perguntar e não a minha mandar, né? Sem a pergunta dele, o interesse é dele. Então, ele nunca entrou em contato para pedir. Muito ao contrário, em alguns momentos, eu entrei em contato com ele e eu nunca obtive resposta. Por exemplo, um pouco antes de a Domênica nascer, eu mandei uma mensagem no WhatsApp mesmo, estando bloqueada, e um e-mail para ele, dando as informações do plano de saúde, porque faltaria, sei lá, 1 ou 2 semanas para a Domênica nascer, e eu estava preocupada com aquela parte, porque até então, nas negociações, ele se comprometeu a pagar o plano de saúde dela. Então, mesmo que as negociações não estivessem finalizadas, eu imaginava que um pai preocupado com o filho, dizendo, ó, eu vou arcar com isso e já vou fazer, depois nós terminamos as negociações, né? Nunca me deu resposta nenhuma. E, Bárbara, sua filha agora com 3 anos, é isso? Quase É 3 anos, né? isso. Tem momentos que você tá ali trabalhando, que não tá com ela, né? Você tem essa preocupação também dela, de alguma forma, ser perseguida? Sim, bastante. Nós protegemos, né? O meu pai e minha mãe, que me ajudam muito, nós protegemos bastante ela. Então, sempre, obviamente, ela é muito pequena e sempre teria alguém com ela, mas em muitos momentos, assim, eu não saio sozinha com ela também. Então, sim, a gente se preocupa bastante com ela nesse Eu, sentido. eu não sei, até que ponto você já disse alguma coisa pra ela sobre o pai, ou se pensa no futuro, o que que eu vou falar, mas o que que ela sabe? Ela é muito pequena ainda, né? Então, ela não entende essa questão de ter ou não ter o pai né? E eu acho que mesmo que ela entendesse um pouco ainda, não seria adequado contar nada com relação a isso, né? O que eu imagino é que nos próximos anos ela vai sentir a falta do pai, eu vou ter que, obviamente, conversar com ela sobre isso, e aí eu vou buscar ajuda, né, de um psicólogo e tal, para saber a melhor maneira de tratar a ausência do pai, mas com certeza toda a situação que está acontecendo hoje, ela só vai ter acesso quando ela tiver maturidade suficiente para lidar com o que está acontecendo. Não sei se vai ser possível, porque as informações que já foram disseminadas na internet nunca mais serão apagadas. E ela, no momento que ela tiver acesso à internet, ela vai descobrir por ela mesma, né?
E talvez até como seu pai é próximo, sua mãe também, ela veja até talvez até a figura do seu pai também, Sim, né? Dessa falta que não, que vai ser preenchida por ele, né? O avô ali que também tem uma presença de pai. sim, às vezes ela chama ele de pai, às vezes de vô, então ela não entende ainda, né? Ela mistura um pouco. Mas sim, com certeza ela tem uma figura paterna, que é o meu pai, né, em casa. Então, mas provavelmente nos próximos anos, que ela crescer um pouco mais, essa questão vai ter que ser abordada com ela, né? Mas eu vou precisar pedir ajuda de um profissional para saber a melhor forma de fazer isso. E Bárbara, o que que você pretende fazer com essas mídias italianas? Assim, eu acho que elas têm que primeiro se retratar, porque é uma situação bem complicada, assim, e bem grande. Isso caiu em jornal espanhol também, então acabou disseminando por muitos locais, né? E, como eu acabei de falar, essa informação que está na internet, não, a gente não vai conseguir apagar, né? Não, nós até estamos tentando a remoção, mas elas já foram replicadas, e agora no Brasil, né? A gente decidiu, eu com os meus advogados, né? Trazer esse caso para o Brasil. Então, não tem como, né? Essas informações vão ficar na internet. Eu gostaria da retratação, tanto minha quanto das outras pessoas envolvidas, né, um pedido de desculpa e mostrar que aquilo tudo era uma mentira e que não tem nada a ver. E claro, depois tem a questão, né, a questão dos danos também, né, que devem ser pagos, mas é um caminho bem longo até chegar lá. Mas é um caminho que precisa ser trilhado mais cedo ou mais tarde, né? E até para as pessoas entenderem que ficaram talvez conhecendo a sua história pelo Fantástico, que repercutiu, o que que aconteceu na sua vida depois também dessa repercussão? É engraçado, né? É, bom, depois disso eu comecei a receber muitas mensagens na rede social, muitos e-mails, muitos amigos, amigos de amigos, e pessoas com quem eu não tinha contato há muito tempo, né? Se solidarizando com essa situação. E é muito engraçado, porque as pessoas não sabiam, né? Eu mantive silêncio, eu tive que me manter em silêncio para que isso não caísse aqui. Então, até amigos mais próximos, assim, que não sabiam, e falam, poxa, eu não sabia que você estava passando por isso e tal. Mas o que mais me tocou mesmo foi a quantidade de mensagens que eu recebi de outras mulheres que dizem passar por situações semelhantes e pedindo socorro, que elas não sabem o que fazer. E de estrangeiros também? Ou Estrangeiros eu recebi muito quando as últimas matérias foram veiculadas na internet, desculpa, na Itália. E aí eu recebi bastante mensagem de italiano, bastante xingamento, né? Principalmente na plataforma que eu trabalho. Eu tive que fechar o meu perfil e sair da agenda de a novos alunos, porque eu estava recebendo muita mensagem negativa, né? Mas aqui no Brasil, não. A maior parte das pessoas entendeu a realidade da história. E assim, eu não consegui responder todo mundo, né? Foram muitas mensagens, mas eu li todas as mensagens, fiquei muito feliz por ver, assim, que as pessoas conseguiram entender a situação. E como eu falei, fiquei tocada, assim, por todas as mulheres que pediram socorro, né? Que passam por situações semelhantes também. E desde então, assim, eu essa semana pedi permissão para os meus alunos para não trabalhar, para poder dar atenção aos outros jornais, às outras YouTubers, né, que estão vindo e querendo conhecer um pouco mais da história. Eu acho isso extremamente importante, porque o Fantástico, ele fez a investigação completa, né? Eles conversaram com todas as pessoas, foram à Itália, viram todos os documentos, eu abri tudo para eles. Eles foram extremamente profissionais, mas eles passaram, obviamente, um resumo da história, mas tem muita história ainda que é interessante ser mostrada para até alertar outras pessoas do que pode acontecer, né? Porque eu tive uma sorte muito grande, né, de ter bons profissionais trabalhando comigo, de ter uma família que me apoiou, e nem todas as pessoas têm essa realidade, né? Então, acho que é bem importante ainda divulgar parte dessa história para que as pessoas conheçam todos os detalhes. Até porque, conhecendo a fundo tudo que ele inventou, deixa ainda mais chocante a história. Bárbara, é importante dizer que aqui também no meu canal, é um canal de jornalismo, sempre que a gente fala do outro lado, né, a gente tem um espaço aberto
pronúncio, para os advogados que queiram explicar também, porque a Bárbara também precisa de explicação, né? Então, se quiser mandar Uhum, e-mail, se quiser esse espaço também para explicar, estamos abertos, porque foi um caso que não aconteceu com a Bárbara da mídia italiana. Né? uhum, E o sim. trabalho do Fantástico foi incrível, a reportagem, como ela disse, mostrou todos os lados. O tempo que eles têm o tempo de TV, né? Que é aquele tempo pequeno, às vezes, para uma história que tem muita complexidade. E, Uhum, Bárbara, o que que você mais quer do Núncio? nada. É paz, Assim, né? Só mas paz. o que eu gostaria mesmo é que ele entendesse que é uma situação de vida com a qual ele tem que lidar, né? Assim, se ele quer a filha, não quer, tal, tal, assim, ele precisa aprender como pessoa a lidar com as consequências dos atos dele, né? Então, eu gostaria que ele parasse de trazer esse assunto particular e privado da nossa vida para a mídia e que isso tudo cessasse, né? Porque existe uma criança no meio de tudo isso, e é uma coisa que eu enfatizo para todo mundo. Existe uma criança, e essa criança vai ser afetada por isso, por mais que eu esteja tentando protegê-la. Como eu falei para você, no momento que ela tiver acesso à internet, ela vai descobrir essa história. E não tem como eu impedir que ela descubra, até porque as pessoas hoje já conhecem, e os amigos dela no futuro vão encontrar essa história também. Hoje, se você procura o nome dela na internet, você vai encontrar toda a história. Ele não colocou nem o nome dela, nem as fotos dela, né? E que a gente precisa pensar além de eu e ele, o nosso relacionamento, pensar nela, que é a coisa mais importante disso tudo, né? E que isso não é justo com ela. E, Bárbara, naquele momento que chegou câmera até para filmar que você estava com sua Uhum. filha, ela entendeu o que estava acontecendo? O que que você explicou para ela? Ela não entendeu o que estava acontecendo, ela ficou com bastante medo, assim, dá pra ver que ela se agarrou em mim, né? E a gente conversou um pouquinho, mas ela, naquela época, ela estava com 2 anos e meio, ela não entendia muito. O meu pai veio logo depois, e aí pegou ela, né? Ficou com ela um pouco, acalmou ela, a gente deu uma coisa para ela comer, daí ela fica mais tranquila. Mas eu observei, assim, que depois disso, ela, à noite, assim, ela ficou um pouco mais agitada, ela já não usava mais fralda à noite, voltou a usar fralda à noite. Agora que eu tô consegui tirar a fralda dela à noite novamente. Então, não sei se está relacionado a isso ou não, se foi um trauma do momento ou não, mas ela ficou bastante assustada. Ela não ficou falando sobre aquilo, porque na época ela não tinha isso ainda, de ficar contando as coisas que aconteciam. Hoje ela já conta, né? Mas naquela época não. Então, eu não sei se isso vai afetar ela e como vai afetar, vai continuar afetando, né? Assim, no futuro, se ela vai lembrar ou não. Mas foi uma situação bem ruim, constrangedora, até porque no momento eu pedi para eles não filmarem, eu pedi para que eles cuidassem, porque tinha uma criança ali naquela situação toda. Então, eu acho que eles foram extremamente indelicados, né, com a situação. Não precisava ter feito daquela forma. E, Bárbara, até você falando de como afetará a sua filha, eu te pergunto também como você se sente afetada com tudo isso, porque tem o seu psicológico também, de lidar com uma filha, né? A primeira vez, aprender tudo isso. E ao mesmo tempo, nós mulheres também nos culpamos, às vezes, por situações Uhum, que nem somos culpadas. E talvez você se culpe por ter relacionado com ele, ter colocado esse homem na sua vida, né? Mas naquele uhum, momento você acreditou no amor que ele estava oferecendo, dizendo que uhum. amava. Como é que isso te afeta como mulher mesmo, pergunto, psicologicamente? É bastante difícil lidar com isso, né? Assim, porque você imagina que, como eu falei, são 105 matérias diferentes em um ano. Um ano tem um pouco mais de um ano, então colocamos aí 65 semanas, dá uma média de quase 2 reportagens por semana. Então imagina que no último ano, toda semana eu recebo alguma coisa da mídia italiana dizendo que eu faço parte de uma organização criminosa, que eu estou extorquindo pessoas. Inclusive, numa das últimas reportagens da RAI, eles estavam conversando sobre a suposta extorsão
e ele parou o apresentador ou o comentador e falou: não é suposta, é comprovada com a ligação dela. A ligação que ele fala, que eu falo para ele, né? Que se ele vai reconhecer ou não, é um problema dele, mas ele tem as obrigações. Porque legalmente, o processo de paternidade, o processo de pensão alimentícia, eles podem ser separados, né? Então, pode estar sem o outro, geralmente eles correm juntos. E também a questão de reconhecimento, ele reconhece se ele quiser, o registro é uma outra coisa, né? Se ele nunca quiser reconhecer a filha, isso não é comigo, é com ele. Mas o registro é uma outra coisa que deve ser feito, porque ele é o pai da criança, né? Então, ele tirou totalmente de contexto e colocou lá como se eu estivesse extorquindo ele. Uma conversa simples entre um pai e uma mãe que não convivem, né? Não tem nada demais. Então, é bastante difícil lidar com isso, né? Hoje eu já estou mais acostumada com essa situação, e depois que isso foi veiculado no Brasil, eu, até conversando com os meus advogados, eu me sinto muito mais aliviada agora, porque virou um absurdo, né? A história dele. E para mim hoje é como se isso não tivesse nada a ver comigo. É uma história que ele inventou, um personagem que ele inventou, que não sou eu e que ele me colocou lá. Porque esse personagem todo que ele criou dessa história, essa farsa, não sou eu. Mas psicologicamente não é fácil. E a minha preocupação principal é com a minha filha, né? Porque eu trabalho o dia todo, eu tenho ela para cuidar, e nesse momento eu tenho gastos a mais para me defender dessa situação. Então, além de eu estar provendo 100% para ela, eu ainda preciso gastar para me defender com advogados e outras coisas para me defender nesse processo, né? Então, fazer ata notarial, transcrições, tudo isso envolve dinheiro, né? E com toda essa confusão, eu perdi alunos, né? Então, eu deixei de ganhar novos alunos também, e eu não consigo trabalhar no ritmo que eu trabalhava antes, né? Então agora eu preciso dar atenção para uma coisa ou outra. No momento que eu faço isso, eu não estou trabalhando, né? Então é extremamente difícil equilibrar tudo isso. E Bárbara, você disse que até já tinha cidadania italiana, né? Uhum. Tubarão também tem muitos descendentes italianos, Tem, é são uma região, que tem próximos. muito descendente. Você provavelmente, até qualquer pessoa tem um sonho de conhecer outro país, né? Uhum, Viajar. Mas com essa exposição na Itália e até comentários que fizeram você fechar a plataforma que você trabalhava, uhum. você fica com esse medo de um dia ir para a Itália? Tenho, até porque existe uma denúncia formal contra mim lá, né? Então eu não sei em que pé tá isso. E, e eu perdi totalmente, assim, a vontade, aquele encanto que eu tinha pela Itália, né? E virou um lugar hostil para mim. Então, eu já conhecia a Itália antes, já fui mais de uma vez, inclusive. Não tenho mais vontade de visitar. Pode ser que no futuro, né, tudo mude, mas hoje não tenho interesse nenhum em visitar o país, infelizmente, porque é um país muito lindo. A língua eu gosto muito também, mas para mim não faz sentido nenhum mais visitar lá. E Bárbara, para nós finalizarmos, você disse até que muitas mulheres estão te procurando. Eu quero que você deixe um recado até de alerta para as mulheres, enfim, até para homens, né? Possivelmente podem cair também de alguma Uhum. forma. Deixe um recado de tudo isso. O que eu poderia falar é que, assim, cada caso é um caso, né? Então, nós estamos falando de um caso específico de um homem que age de determinada maneira. Mas é muito importante, eu acho, principalmente com quem se relaciona com estrangeiros, entender muito bem, né, os movimentos que o estrangeiro vai fazer e que você vai fazer também. Porque várias dessas mulheres, elas estão em outros países e elas não conseguem sair de lá porque elas têm filhos, e os filhos não podem sair do país sem a autorização do pai, de dois pais, né, no caso. Mas as mulheres estão casadas com o homem. Algumas, elas não têm filhos, mas mesmo assim estão passando por relacionamentos abusivos. Tem, ao lado, homens narcisistas que estão controlando elas. Então, acho que é bem importante, assim, analisar o caso que a pessoa está indo e antes de tomar qualquer decisão que depois não consiga reverter, né? Mas assim, por outro lado também, acho que não precisa ter medo de, né, de viver, fazer as coisas.
mas ter consciência das consequências que aqueles atos podem gerar para elas. Bárbara, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por esclarecer toda essa loucura, né, toda essa história. Eu desejo que você realmente encontre amor, né? Sua filha já é um amor que você Uhum, redescobriu com aí, certeza. mas que também encontre um relacionamento que seja, de certo, seguro, né? E que seja bom para você, seja bom para a pessoa. Deixa o espaço aberto também para advogados, enfim, para anúncio que queira se retratar de alguma forma, explicar, alguma mídia italiana também que queira falar por meio do meu canal, explicar para a Bárbara o que que aconteceu. Também desejo que procure ela também para conhecer o outro lado. E Bárbara, muito, muito obrigada por esse teu tempo, viu? Obrigada também pelo convite, Milena. Fiquei lisonjeada de poder participar e explicar um pouquinho mais dessa história e, como você falou, alertar outras pessoas também. Quem quiser acompanhar, né, vou deixar aqui o meu Instagram, né, procurar lá ZP Bárbara, para ver o andamento e os detalhes também dessa situação que continua tá se desenrolando, né? Provavelmente daqui a pouco teremos novidades vindo da Itália também.